a professora Luana. Eu voltei rapidinho depois de estar sumida um tempo para dar um recado para vocês e uma dica. O recado é: nos próximos dias eu vou começar a postar aulas referentes ao volume 1 do PET, né, do Plano de Estudo Tutorado, do 7º, do 8º e do 9º ano. Por que eu decidi fazer aulas do primeiro volume, já que a gente já está no volume 2? Eu vou explicar direitinho nos outros vídeos, mas é porque a gente ficou um pouco perdido nesse primeiro mês. Eu só consegui ter contato com os meus alunos agora, então acho que seria interessante a gente fazer esse resumo do que foi dos conteúdos que foram passados no primeiro mês, no primeiro PET, para também conseguir corrigir as atividades, ver se a gente fez tudo direitinho. Então acho que esses vídeos vão ser muito úteis para vocês. A dica, na verdade, é porque eu sempre recebo mensagens, pedido de ajuda de alguns alunos, perguntando como que é para responder as perguntas do PET. Pergunta se é para imprimir, se é para fazer no caderno, se é para copiar texto, se é para copiar pergunta. Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês um jeito simples de copiar, né, de fazer as atividades do PET no caderno. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que não precisa de imprimir o PET. Se você tem acesso a ele pelo aplicativo no celular, ou que a gente mandou, a escola enviou para vocês o PDF, vocês conseguem ler pelo celular ou pelo computador, você não precisa imprimir. Aí você vai fazer essas atividades no seu caderno, ok? Então, eu vou ensinar aqui de um jeito muito simples, um exemplo que eu fiz no meu caderno mesmo, para vocês organizarem essas respostas, essas atividades, de modo que fique mais fácil de a gente corrigir quando voltar às aulas, ok? Então, prestem atenção. Gente, eu tô aqui na minha mesa com o meu caderno e eu vou mostrar para vocês o que eu usei, né, para organizar o meu caderno. Eu usei aqui 2 canetas, uma azul e uma de uma cor diferente, pode ser preta, vermelha, qualquer cor que você tiver aí. No caso, eu usei rosa, porque eu gosto de rosa. A lapiseira, para eu poder, ou lápis, né, para eu poder fazer essa resposta. Aqui também tem um corretivo minha borracha. Primeira coisa que a gente tem que fazer, claro, é colocar a disciplina do caderno, que às vezes você usa só um caderno para todas as matérias, aí é bom colocar a disciplina dessas atividades que eu tô fazendo. No caso, eu coloquei aqui no meu caderno de língua portuguesa. Depois, o PET, ele é feito, né, ele é dividido em semanas. Então, eu vou colocar aqui primeiro a semana 1, ver que eu coloquei um destaque, coloquei esse semana 1 aqui dentro de um retângulo rosa. Depois, eu coloco o conteúdo. No caso, aqui eu peguei um exemplo do PET do 7º ano, do volume 1, que está estudando o gênero notícia. Depois, eu coloquei as páginas que tá essa atividade, né, esse conteúdo, a semana 1. E também coloquei a data que eu fiz o exercício e dei uma coloridinha nela. É importante colocar a data, tá, gente? Para saber quando eu fiz e para dividir direitinho o caderno, tá vendo? Não precisa de grande coisa. No PET, as atividades elas são escritas assim: atividade 1, atividade 2, dessa forma. Aí eu fiz igualzinho. Coloquei atividade 1, dei uma circuladinha aqui de rosa no 1. E escrevi aqui leitura. Por que eu tô colocando aqui esse leitura? Às vezes, no PET de português, a atividade vai ser só a leitura de um texto. Então, não tem uma resposta, é só a leitura. Mas o que é importante fazer? Escrever o título desse texto que eu li. Então, no caso lá do volume 1 do 7º ano, era uma notícia, já que a gente estava estudando notícia, e eu escrevi o título, entre aspas, tá? O título a gente coloca entre aspas quando a gente está a gente está escrevendo no caderno. Casos de coronavírus no Brasil em 19 de março. Esse é o título. Depois, essa foi a atividade 1, só leitura, isso que eu coloquei aqui. Depois tem a atividade 2, que são, a atividade 2, ela tem a letra A, a letra B e a letra C. São atividades de perguntas dissertativas, né? São perguntas dissertativas. Então, eu tenho que escrever textinhos lá na resposta, uma resposta completa. Lembrem-se disso. No caso, eu posso escrever a lápis, né, gente? Eu posso escrever um parágrafo de resposta, uma frase de resposta, às vezes uma palavra ou uma expressão. Depois, temos essa atividade 3 aqui, que é também só uma resposta completa, que no caso seria um paragrafozinho
algumas linhas, né, de resposta. Aí vocês veem que eu já passei aqui para a semana 2. Nessa semana 2, eu usei o exemplo do 8º ano, do PET volume 1 do 8º ano, que o conteúdo era gêneros, verbete, enciclopédia e vídeo minuto. Então eu faço igualzinho, coloco o conteúdo, coloco a data, tudo bonitinho. Aqui tem novamente uma atividade 1 de leitura, mas esses textos, eles não têm título. O texto não tem título. Então, como que eu faço com o texto que não tem título? Eu coloco, tem lá, texto 1, e copio as primeiras palavras do texto e coloco entre aspas. No caso, o texto 1 começa assim: por norma, as selfies, pananã, pananã. O texto 2 começa assim: a palavra selfie, tá vendo? Eu coloco as 3 primeiras palavrinhas desse meu texto, quando ele não tem título. Então, eu coloco aqui as primeiras palavras do texto. Que eu já consegui reconhecer, localizar qual é o texto que eu estou falando. Depois nós temos a atividade 2, que é que nem aquela atividade 2 lá da semana 1. A, B, C e a resposta a lápis. Vamos virar a página do caderno. Ah, meu Deus, a viúva negra caiu. A viúva negra caiu. Tá. Agora na semana 3, eu vou repetir. Agora eu usei o 9º ano, tá? O conteúdo do 9º ano. Coloquei aqui minha data e o conteúdo era gênero conto clássico. Ele começa com um texto. Não está escrito que é atividade de leitura. Mas eu tenho que colocar qual gênero, o título, entre aspas, e o autor. Como é um texto de literatura, é muito importante colocar o autor. No caso aqui, é o conto A Cartomante, do Machado de Assis. Agora, as atividades que tem nessa semana eram atividades de múltipla escolha. O que é atividade de múltipla escolha? É aquela famosa atividade de marcar. Ah, eu vou copiar tudo, professora? Eu vou colocar só a letra? O que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu acho que a letra B é a correta. E vou copiar a letra B. Tá vendo? Copiar a alternativa correta. E assim vou fazendo. Aqui eu acho que, sei lá, é a letra C. Então, eu vou copiar a letra C, a lápis. Aqui eu acho que é a letra D. Eu acho não, né? Eu estudei, então eu tenho certeza. Então, eu vou copiar a alternativa. Tá vendo? Por último, um outro exemplo é aqui na semana 4, tá vendo? Segui aquele padrãozinho, página, data. A primeira atividade, que era de leitura, é o conto A Cartomante, do Machado de Assis. Eu tenho que colocar o autor, lembra disso, se o autor estiver lá. E essa aqui é uma atividade, a atividade 2 do caso, é uma atividade de marcar, para marcar as corretas. Aí tinha lá, aqui eu coloquei 4, mas vamos supor que lá tinham 6 alternativas. E eu coloco que 4 são corretas. Aí eu coloquei aqui um xizinho, copiei a que eu acho que é correta. Xizinho, copiei que eu acho que é correta. Tá vendo? Esse é um jeito bem simples da gente organizar o caderno, tá? Daqui a pouco eu vou voltar, daqui a alguns dias, né? Eu volto para vocês para poder passar os conteúdos, beleza? É isso, até mais!